o empreendedor é um tomador de risco. Não é todo mundo que quer tomar risco. O cara dorme quebrado e acorda fazendo a maior venda da história e salvou a empresa. Mas tem gente que não dorme com esse risco. E tem gente... Às vezes com risco até pequeno não dorme. Então, e tem gente que literalmente está ali, a hora que ele faz aquela venda, aquele negócio, ele fala, eu já sabia desde o começo. Então, a percepção de risco é diferente. A capacidade de você lidar com o risco, porque você também investir e apoiar empreendedores, empresários, você entra no mesmo risco. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de você tomar esse risco, tolerar esse risco e viver bem com esse risco. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Audazes Podcast. Podcast que está reunindo as maiores lideranças da saúde brasileira, os maiores nomes de quem faz a saúde no Brasil, para contar suas histórias e dividir com você lições de empreendedorismo, de criação de empresas, criação de negócios, gestão e liderança. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui como meu co-host ele, o Michael Crespin, que é meu conselheiro pessoal, um grande amigo, mentor de startups, CEOs e conselheiro de grandes empresas. Meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Audazes Podcast. Obrigado, Rômulo. Enorme prazer estar contigo aqui. Também está com o Ricardo Salomão. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Mas antes, obrigado a você que está nos dando do seu tempo e da sua confiança para esse momento que é tão importante. E nós, Audazes, temos essa preocupação de trazer um conteúdo que valorize o tempo e a confiança daqueles que querem crescer, que querem avançar. Mas, Rômulo, você falou de conselheiro e me permita que o que precede um conselheiro é um empresário, um empreendedor, um gestor de sucesso, audaz, que é inconformado e que aceita ser confrontado, que aceita ter as suas ideias, o seu modelo mental confrontado. Isso move um conselheiro. E eu amo o Projeto Audaz, doutor, porque aqui nós trazemos empresários de sucesso que passaram por inúmeras situações que a maioria de nós ainda não passou. E que trazem para nós aqui, partilham conosco aqui sabedoria, aprendizados que nos ajudam na jornada. Então, parabenizo você por essa iniciativa fantástica do Audazes e eu quero deixar um conselho para você. Não perca um minuto, porque vai ser incrível essa noite. Excelente. Muito obrigado, Michael. Eu quero convidar você, como tenho feito nos últimos episódios, a não assistir esse podcast como um podcast normal, como um passatempo. Isso aqui realmente é um conteúdo de altíssimo nível para realmente fazer com que você amanhã seja diferente no seu hospital, no lugar onde você trabalha, no seu consultório, seja lá em qual segmento da saúde você realiza seu trabalho. Você realmente seja inspirado, seja confrontado, como o Michael falou, e seja transformado por aquilo que você vai aprender aqui conosco, com o nosso convidado. Quero dar as boas-vindas ao Ricardo Salomão. Ricardo, um grande prazer estar aqui contigo. Vou apresentar o Ricardo. Pessoal, dispensa apresentações, mas eu tenho que seguir aqui o formal, né? O Ricardo, ele é médico radiologista, ele teve uma carreira brilhante como gestor na área da saúde, inicialmente dentro do Salomão Zop, posteriormente dentro do DASA, é um grande líder e agora tem empreendido, né, dentro do ramo de investimentos, de Venture Capital e Private Equity através da Green Rock. Ricardo, seja muito bem-vindo, meu amigo, é um prazer ter aqui você contigo hoje. Rômulo, primeiro, super obrigado pelo convite de participar, para mim é uma honra, espero poder corresponder aí a todas essas expectativas, né, que vocês criaram. Então, prazer, Michael, estar contigo também, aqui dentro do Audazes. E espero, de alguma forma, poder contribuir para os ouvintes do Audazes e, quem sabe, inspirar alguns médicos, profissionais de saúde a fazer mais e diferente pelo nosso setor de saúde. Excelente, Ricardo. E para começar, você nasceu numa família empreendedora. Como que foi a sua jornada? Como é que você começou a sua jornada pessoal como empreendedor, como empresário, como líder dentro da saúde, cara? Como você falou, eu acho que eu vou usar 2 adjetivos aqui, sorte e privilégio de ter vivido uma jornada empreendedora dentro da minha família, né? Então, meu pai foi um dos fundadores do laboratório Salomão Zop, aqui na cidade de São Paulo.
um laboratório da área diagnóstica. Então, meu pai e os Zopes são 2 patologistas que se conheceram na residência médica no final da década de 70, enxergaram uma oportunidade de mercado e fundaram um laboratório. Então, aquela história de empreendedorismo à moda antiga, que hoje é difícil de ver. São poucas as histórias que a gente ouve de empreendedores que nunca tiveram investimento, nunca tiveram alguém apoiando. Mas eu tive, como eu disse, a sorte, o privilégio de acompanhar essa história de dentro de casa. E desde muito cedo, enxergando essa trajetória empreendedora, para mim era muito claro que, e aí como aquilo que me motivava e me inspirava, eu queria ser médico. Então eu sempre quis estar dentro do ecossistema de saúde, então eu vi aquilo. Acho que quando eu falo o privilégio, não me esqueço que quando eu era pequeno, adolescente, de final de semana, todo sábado de manhã, meu pai me levava para rodar as unidades do Salomão Zop. Muitas vezes eu achava um saco aquilo, mas eu já estava tendo as minhas primeiras lições de empreendedorismo nesses momentos, quando muitas vezes a gente estava visitando, olhando, aprendendo e vendo como que era estar no negócio. Então, a minha carreira, assim como muitas empresas médicas, né, eu durante muito tempo fui médico, né? Então eu fiz medicina em Santos, fiz radiologia na Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo, na Medimagem, fiz radiologia musculoesquelética, fiz meu 5º ano de residência na Universidade da Califórnia. Então eu fiz aquela trajetória típica, né, de você ser um médico especialista, ultra especialista, principalmente em mercados que demandam esse tipo de serviço mais especializados, como São Paulo. Pouco tempo depois de terminar toda essa formação, nós, dentro do negócio, optamos por vender o negócio, 100% do negócio. Que interessante, mas eu quero segurar esse ponto aí e te fazer uma pergunta, porque o Ricardo mencionou por 3 vezes a palavra privilégio. E na minha experiência, normalmente, quem reconhece os privilégios é um sinal de quem tem visão. Isso é muito importante para o empreendedor. Você falou da relação com seu pai, o seu pai levando você junto com ele para as visitas e você tendo, ainda que em algum momento possa parecer que não estava tão bom, certamente ali você teve aprendizados e insights que você traz até hoje. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? E como é que era essa relação com seu pai? O que mais te marcou? O que mais te inspirou? Eu queria complementar a pergunta do Michael. O que você entendia que seu pai tentava transmitir para você? Ali, jovem, imagino que, sei lá, 12, 13 anos. Quais valores havia a tentativa de transmitir para você? Acho que o primeiro valor que hoje eu olho para trás e é o valor máximo que me vem daquela experiência é a humildade. Então, eu não me esqueço de um episódio onde a gente estava visitando uma unidade e uma paciente deixou cair o café no chão. Eu não me esqueço, ele foi na menina da limpeza, pegou um pano lá, e ele mesmo foi lá e limpou. Ele falou, aqui a gente cuida do negócio, independente do que tiver que ser feito. Então foi um valor que, obviamente, naquele momento, a ficha não cai como ela cai hoje, sobre esse aprendizado, né? E tem um outro fator, né? Eu estou falando, a gente fazia isso de sábado. Então, empreendedorismo não tem data, não tem hora. O sábado de manhã, para um laboratório diagnóstico, é o pico de volume de atendimento, onde as pessoas estão, a ocupação ali está 100%, então está tudo lotado, transbordando, e ele estava lá, de alguma forma, acompanhando o negócio na trincheira junto com todo mundo. Então, são detalhes que hoje eu olho
e que, obviamente, dentro de uma jornada empreendedora, eu sei que é muito relevante esse tipo de comportamento, esse tipo de você, de fato, estar ali fazendo o que for necessário para você chegar no caminho que você quer ou chegar no teu objetivo final, que é sempre, obviamente, você fazer essa trajetória de sucesso dentro do mundo empresarial ou empreendedor. E esse é o tipo de situação que nenhuma instituição de ensino vai proporcionar. Possível. São valores, são aprendizados. É o que você falou, não existe livro que vai te ensinar isso, não existe case de negócio. É o perfil do empreendedor. E que importante, né, Ricardo? O seu pai na posição que estava e a sua família na posição que estava, a preocupação em ir no pulso do paciente, né? No varejo diz barriga no balcão, né? Mas na saúde a gente pode falar no pulso do paciente. Mas que importante esse comportamento. E eu penso que isso é um insight relevante para quem está aqui nos assistindo, Rômulo, porque muitas vezes a gente percebe algum empresário de sucesso. Eu tenho o prazer de conviver com vários, o Rômulo é um deles, e as pessoas imaginam, poxa, que ele teve a sorte só, né? Mas a sorte também tem o privilégio que é fruto de uma visão e de uma ação constante ali, que é barriga no balcão, literalmente, tempo e fora de tempo, aprendendo na prática o que está acontecendo e nos detalhes, né? E acho que tem um terceiro aprendizado dessa história, que eu vou usar um termo aqui que está na moda, que é a palavra resiliência. Muito bom. Mas eu vou tentar tangibilizar o que foi essa resiliência. Então eu estou falando aqui de mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a ter ideia do que era empreendedorismo dentro da família. De alguma forma, 20 anos atrás, a empresa ela era 100 vezes menor do que quando ela foi vendida, no momento que ela foi vendida. Só que a empresa já tinha sido fundada há 20 anos antes disso. Demorou 20 anos para essa história empreendedora se tornar algo que eu vou chamar assim, que começou a ganhar uma relevância e ela foi vendida somente 37 anos após a sua fundação. Então, uma visão de longo prazo gigantesca, né? Então, acho que é algo que... E aí eu vou falar também um pouco, né, dos mais de 1.200 negócios que a gente avaliou. A gente percebe que uma das características do empreendedor atual é um pouco talvez, do imediatismo, de achar que daqui 5 anos eu já quero vender porque eu quero estar bem, porque eu acho que eu vou... Eu entendo que hoje o mercado ele te proporciona oportunidades de escalar mais rápido, tecnologia e tudo mais, mas essa não é a história... que na minha opinião é a de maior probabilidade. Eu acho que a maior probabilidade, se você tiver resiliência, você vai chegar lá. Aquele negócio, né? Repetir todo dia e fazer aquilo de uma forma muito longo prazo, acho que isso vai acabar recompensando. Se você acabar construindo um negócio que envolva tecnologia, ótimo, talvez você vai crescer mais rápido, com mais escala. Mas acho que nada vence a resiliência, que é o que está na moda aí, né? Então, não pensa no curto prazo. Pensa lá na frente. Pensa no propósito, no impacto da sua atividade empreendedora no dia a dia, que acho que isso vai fazer muita diferença. Muito bom. Anotei aqui: humildade, trabalho duro e resiliência. Perfeito. 3 elementos que realmente são muito marcantes para os empreendedores. Ricardo, você estava mencionando que você teve uma formação médica, você queria ser um assistencial, seu plano era estar na assistência, em algum momento deu um clique, você começou
vou fazer assistência primeiro para me preparar como gestor, ou a gestão meio que te pegou ali em algum momento e falou, cara, não, realmente eu quero ir para gestão? Vou jogar o tempo, então, para quando eu tinha uns 16, 17 anos. Eu estava no colégio, aí você fazia aqueles testes vocacionais, né? Era engraçado, eu já sabia que eu queria medicina nessa época, eu já me preparava para fazer medicina, mas todos os testes vocacionais davam que eu devia fazer administração ou economia. Mas eu estava determinado que eu ia fazer medicina, então aquilo me cativava, esse negócio de o paciente, da assistência, isso sempre foi algo... Então, eu não me esqueço também de uma provocação, né? Quando eu falei para meu pai, se eu estava no terceiro colegial, e ele falou, filho, mas você vai fazer medicina mesmo? Tá todo mundo aqui falando para você fazer outra coisa. E eu lembro que meu pai falou assim, a medicina, ela é uma profissão que ela não admite você fazer outra coisa em paralelo. Você tem que estudar aquilo que você for estudar para sempre, porque vai sair a cada mês, vai ser uma atualização, vai sair uma coisa nova, um protocolo novo, um diagnóstico novo, uma terapia que mudou, um medicamento novo. E eu falava, não, pai, eu tô determinado. Mas no meu íntimo, conforme o tempo foi passando, mesmo durante a faculdade, eu percebia que eu tinha um lado dentro de mim muito voltado a negócios, muito voltado àquilo que a medicina representava, não só sobre o ângulo e o prisma assistencial, mas também sobre o prisma de como que eu poderia trazer ou ver oportunidades daquilo como negócio. Então, eu já... assim, meu pai também vendo isso, o Zop também vendo isso, então tiveram N decisões que foram sendo tomadas ao longo do tempo da empresa e que hoje eu vejo que de forma proposital essas decisões eram de alguma forma divididas comigo. Quer dizer, só divididas, né? Ou seja, como aprendizado, né? Eles estavam me proporcionando aquele aprendizado, aquela decisão de negócio. E isso aconteceu durante a faculdade, isso aconteceu durante a residência médica. Durante a residência médica, a empresa foi crescendo e eu tive a oportunidade de participar de alguns conselhos de administração. Na época, a empresa, em determinado momento, formalizou um conselho de administração, conselheiros independentes, e eu tinha a oportunidade de participar como observador desse conselho. Então eu achava o máximo aquilo. Aí, naqueles momentos, eu falava assim, nossa, eu adoro isso aqui. Quase não voltava para a residência na segunda. Pois é, era quase isso. Tem uma Lembrava do teste vocacional. Mas você sabe que tem uma coisa interessante? Na residência, eu falava, pô, cara, como é que você ia para reunião de conselho estando na residência? Na residência, eu dava o plantão noturno para pegar o pós-plantão no diurno seguinte, para poder, ou seja, eu trabalhava a noite toda para poder estar na reunião no dia seguinte, porque era o único jeito de eu, abre aspas, escapar de forma legal da carga horária da residência. Então eu pegava o plantão noturno, no outro dia de manhã ou à tarde eu estava lá na empresa vendo a reunião e participando da reunião. Então eu tinha acesso à agenda das reuniões de conselho de forma antecipada do ano todo, e eu pegava os plantões exatamente na noite anterior para conseguir participar. Então eu digo assim, é sorte, é privilégio, mas também existiu vontade. Existia desejo de aprendizado meu. Existia curiosidade para entender como aquilo funcionava. Existia curiosidade para pesquisar sobre determinados conhecimentos. E antigamente, né, assim, né, nos começos dos anos 2010, não era esse negócio hoje que você bota no Google e aparece lá a AI dando todo o conteúdo digerido lá para você. Você tinha que pegar artigo, ler, estudar.
E isso acabou só se intensificando ao longo do tempo, né? A ponto de quando, em 2017, a gente toma a decisão da venda, eu já tinha uma decisão tomada dentro de mim que eu queria aprender as ferramentas de gestão. Então, eu já estava olhando para fazer um MBA, já estava olhando para aprender o conteúdo tradicional de administração, de economia, para poder tomar melhores decisões de gestão. Então, e aí, em 17 mesmo, eu já estava matriculado num MBA aqui no INSPER, em São Paulo. E entre 17 e 19, eu fiz o MBA. Eu não fiz o MBA em saúde, que muitos profissionais de saúde fazem o MBA em saúde. Acho que não tem... Eu ia falar nada de errado, pelo contrário, acho que é sempre muito bom. Mas eu sempre tive uma curiosidade de falar assim, não, eu quero ter um conhecimento mais amplo. A gente entender outros segmentos também. Exatamente, eu quero entender outros negócios, eu quero abrir um pouco mais a minha mente. Então eu fiz o MBA tradicional, eu era o único médico na minha sala de MBA. E aí acabou virando até o show, eu acabei virando o show da turma, porque todo mundo falava, coitado do médico, né, tá fazendo MBA, que devia estar fazendo MBA de saúde. Uhum. Mas na minha jornada para mim foi uma mudança foi uma virada de chave, assim. Não somente ver, olhar, mas conseguir de alguma forma aprender e ter o ferramental técnico para boas tomadas de decisão, de gestão, de negócios. Então, para mim foi essencial, eu olho hoje, uns 8 anos atrás, eu falo, nossa, aprender tudo aquilo foi essencial, porque não só o que eu faço hoje, mas para tomadas de decisão de negócio, ter esse ferramental por trás te dá mais confiança e convicção em tomadas de decisão que por vezes parecem as corretas. Quando você coloca isso no papel ou na planilha, você fala, opa, peraí, isso aqui não é só uma tomada de decisão baseada no teu feeling, ele tem o substanciamento técnico e numérico daquilo que você tá tomando decisão, né? Então, esse foi um ponto muito, muito relevante para mim também. Excelente. Qual que foi tua primeira posição de gestão, efetivamente? Você inicialmente teve alguma posição mais de assistência e foi indo para gestão, ou caiu dentro da posição de gestão direto? Eu tive... Minha primeira posição de gestão foi dentro da DASA, da empresa que adquiriu o Salomon Zopp. Então, antes da aquisição, a minha posição ela era assistencial e, de alguma forma, dentro ali, quase que como uma preparação de uma possível sucessão que nunca aconteceu. Mas a minha primeira oportunidade de gestão foi dentro da empresa que adquiriu Salomon Zopp, Grupo DASA, e isso, mais uma vez, né, aquelas sortes que eu tive, um diretor médico, Leonardo Vedolin, que me deu a primeira oportunidade, que ele falou, cara, você gosta de resolver problema? Tem certeza? Porque assim, gestor, cara, é resolver, matar um leão por dia. Você podia estar lá, tá dando laudo, músculo esquelético, zona de conforto, aprender o ligamento novo. Essa vida de cá, ela é uma vida diferente. Falei, não, eu quero exatamente isso, Então, eu acabei ficando na DASA entre 2017 até o final de 20, então foram 4 anos dentro da operação, em 3 cadeiras diferentes de gestão. E acho que eu tive a minha primeira oportunidade de entender como funcionava uma grande corporação. A DASA, enquanto eu estive lá,
mais de 30 aquisições, então uma operação médica enorme, talvez uma das maiores, segunda ou terceira da América Latina, então uma empresa, na época que eu estava lá, também se tornou uma multinacional, fez aquisições Argentina, Uruguai, então uma empresa que me deu muita, né, e gestores que eu tive, né, chefes que me deram oportunidades, que acreditaram em mim e que me deram a oportunidade de alguma forma, tomar uma decisão que aí talvez tenha sido a segunda decisão mais importante, sob uma ótica que foi sair da assistência. Eu saí da assistência em 2018 e eu falei, poxa, eu adoraria sair da assistência, mas hoje isso representa uma parcela grande da minha subsistência, da minha remuneração. E o que eu precisava era de uma oportunidade para que eu pudesse ter toda a minha remuneração baseada numa posição de gestão e não na minha produção médica, assistencial. E eu tive pessoas que acreditaram em mim, pessoas que entenderam que eu tinha algum potencial. Então, isso também foi muito relevante. Então, aí, mais uma sorte de pessoas que olharam, acreditaram e puderam, e de alguma forma até me ajudaram a tomar a decisão de que esse caminho de que eu tocar duas coisas ao mesmo tempo, eu nunca conseguiria fazer os dois muito bem. Aliás, é muito difícil você fazer duas coisas muito bem. Aliás, já é muito difícil fazer uma coisa muito bem. Imagina duas. Então, e esses pontapés, né, ainda mais para médico, onde você tem onde você olha para trás e você fala, cara, foram 6 anos de medicina, 5 anos de residência. Você fala, nossa, mas eu vou largar tudo isso para trás e vou abrir mão desses 11 anos estudando. Não é trivial. Eu conheço alguns médicos que não abriram mão. Não abriram mão. Alguns que já transitaram entre gestão e assistência, alguns que saíram da gestão e voltaram para assistência, porque é muito difícil você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo também é muito difícil você abrir mão da assistência. Tem que ter um certo, quase que, desapego. Porque, de fato, você tem a sensação de estar deixando muito valor na mesa. E acho que tem mesmo. Tá? Muito valor na mesa. Mas essa foi uma decisão que eu fiz. Então, abri mão, saí, tive a oportunidade, e isso foi um fator extrema relevância para mim. Naquela época, isso significou redução da minha remuneração, porque eu, como médico, eu ganhava mais com a minha produção assistencial do que com uma posição de gestão. Então, isso também foi um custo de oportunidade que eu topei. Que demonstrou também a tua capacidade de visão, né? O olhar do futuro. Mas eu queria pedir permissão a você. Por favor. A história está muito interessante, mas eu estou muito curioso aqui. Você citou, Ricardo, algumas vezes a palavra sorte, né? Ouvindo a tua história, nós percebemos como a competência, o preparo acompanha essa sorte, né? E você disse também de oportunidades que foram dadas a você na sua jornada. Se você tivesse que elencar aquilo que mais chamou a atenção das pessoas que estavam à sua volta para te dar oportunidade, olhando para você, talvez uma pergunta aqui capciosa, difícil, né? Uhum. Olhando, não é fácil falar da gente, né? Mas olhando para você, o que você estava entregando que atraía mais as oportunidades? Porque eu acredito que a gente divide alguns valores importantes com quem está nos assistindo, né? Não é fácil. O que eu entrego? O que eu faço? O que é mais importante num ambiente desse? Eu acho que o principal ponto
que eu sempre fiz questão de demonstrar era o quanto que eu estava disposto a vestir a camisa daquela empresa, daquela instituição que eu estava, a partir daquele momento, representando. Então, lembrando, né, que eu ainda tinha um viés negativo. Eu era filho de um ex-dono que tinha sido adquirido. Então, eu sempre me esforcei ao máximo para deixar de lado qualquer tipo de viés que eu pudesse ter ou tendência e, de alguma forma, colocar na minha cabeça que aquela era a minha nova casa, que aquilo que eu ia trabalhar pelos objetivos e as metas que estavam sendo desenhadas dentro daquele novo escopo. E eu tentava, dentro das minhas melhores possibilidades, entregar aquilo que era esperado de mim. Então, de alguma forma, eu não medi esforços para buscar fazer aquilo, entregar aquilo e sem me importar muito com o passado ou com aquilo que me preocupando mesmo e demonstrando mesmo compromisso com aquilo que era esperado de mim. Então, pergunta difícil. E acho que uma das coisas que eu aprendi também, hoje já olhando para trás, estou falando aí já de 7, 8 anos atrás, uma das coisas que mais eu tive que fazer dentro de gestão em saúde foi a parte de conversar com o médico. E o médico, ele é um bicho difícil, muitas vezes. Muitas vezes você tem que conversar sobre temas muito sensíveis com o médico. Então você tem que conversar às vezes sobre um equipamento que ele não gosta de utilizar, mas é o que a empresa oferece, ou sobre uma remuneração que está aquém do que você gostaria de oferecer, mas é o que a empresa oferece. Então, são temas sensíveis. Teria sido essa a tua maior barreira? Ou desafio? Eu acho que muitas vezes foi o meu maior desafio, né? Ter conversas difíceis com talvez um dos principais stakeholders do setor da saúde, que é o médico, que é o dono da caneta, que é quem dá o laudo, que é quem determina a terapia do paciente. Então eu acho que a minha experiência em gestão, ela teve muitas vezes meu desafio era esse. Era ter essas conversas difíceis com o médico, e acho que, de alguma forma, eu aprendi muito. Aprendi muito. Acertei, errei, mas principalmente aprendi muito. E acho que isso até hoje é um dos diferenciais que eu trago, que é poder, de alguma forma, acho que hoje eu entendo e me comunico muito melhor com o médico, mas porque também apanhei muito no passado, e de alguma forma foi uma experiência única para mim dentro dessa minha experiência como gestor no setor da saúde. Excelente. Ricardo, eu acho admirável porque mesmo você acabou sendo, fez parte da estratégia ser adquirido, você entra num ambiente que naturalmente uma corporação grande, e com práticas também diferentes, né, de mercado, enfim, a empresa vai crescendo e as dinâmicas são diferentes, né, e você tem que se adaptar, você tem que aprender habilidades de gestão diferentes, gerar uma habilidade também, eu imagino que política muito grande, de conquistar as pessoas, de conquistar os relacionamentos, conquistar os médicos, né, então isso é realmente admirável, né. Queria entender como é que foi o seu
essa migração da gestão para olhar para o empreendedorismo, que no teu caso é na área de investimento, family office, venture capital, private equity. Como é que foi essa outra transição e como é que foi teu preparo, a tua evolução para ir para esse caminho? Como eu disse, acho que o MBA foi também determinante para mim, porque no MBA eu não conheci ninguém do setor da saúde. Só conheci pessoas de outros setores. Então, eu conheci pessoas de banco, de outras indústrias, então, indústria de óleo e gás, indústria de siderurgia, mas eu conheci também muita gente do mercado financeiro, de outros fundos, de outros... e isso abriu o meu olho para, assim, opa, peraí, talvez eu tenha oportunidade de fazer algo diferente no setor da saúde, mais uma vez com outro prisma, né? Então, enquanto eu estava na DASA, eu estava fazendo meu MBA, e eu comecei também a expandir as minhas conexões, expandir meu leque do que eu via como possibilidades. Então, porque naquele momento, eu falava assim, poxa, minha carreira em gestão, né, numa grande empresa de saúde, estava super feliz. E seria super feliz. Assim como eu também seria feliz sendo médico. Mas o aprendizado que eu comecei a ter com pessoas que eu nunca teria conexão se eu não tivesse feito o MBA, aquilo começou a mudar a minha cabeça. Falei, opa, peraí, isso aqui conversa talvez muito mais com aquilo que eu via e aquilo que eu gostava, que era o negócio, a gestão, o empreendedorismo, né? Aquilo que como eu falei, né? Aquele negócio de ver o empreendedor, barriga no balcão. Isso aqui conversa muito menos com uma grande corporação, que normal, ficou grande, precisa criar os devidos processos, então perde-se um pouco... Fica menos emocionante, né, a jornada. Acho que fica menos emocionante, enfim, acho que a empresa grande, corretamente, ela precisa... É mais burocrática um pouco, é natural. É natural, ela é mais defensiva do que ofensiva, ela volta mais para o core do que para buscar disruptar qualquer coisa, e tá tudo certo. Mas... Então, eu comecei a ter acesso, expandir network com a indústria dos fundos de Venture Capital e Private Equity dentro do Brasil. E isso também foi um fator relevante, porque eles viam que eu era médico, mas que eu também era um cara que gostava de negócio e que minimamente falava lé com cré. E ele falou, opa, peraí, esse cara... Pô, você não quer ajudar a gente aqui a analisar um negócio? E a gente começou a, de alguma forma, muitas vezes, a ser apresentado oportunidades de investimento ao longo desse caminho. Mas entre 2017 e 2018, foi algo que isso era apresentado ainda de uma forma bastante tímida. Vocês não querem olhar? Quem sabe vocês não querem investir com a gente num novo negócio? E 2017 e 2018 foram anos onde foi literalmente se pavimentando se esse poderia ser um possível caminho. Mas foi só em 2019, então, o ano que eu estava já terminando o MBA, 2 anos já da venda, que a gente toma pela primeira vez a decisão de fazer um investimento, e aí investimento já com uma empresa, fizemos esse investimento com outro fundo, e aí acho que inicia-se talvez uma nova fase. Que hoje eu olho para trás, eu nem percebi que estava se iniciando. Eu estava na DASA, estava feliz, mas hoje eu olho para trás e
quando a gente tomou aquela primeira decisão de fazer o primeiro investimento numa empresa privada, né, numa empresa de tecnologia em saúde, putz, a chave foi ali. Ricardo, e o que foi crucial para vocês nessa tomada de decisão? Acho que a primeira coisa que é muito presente no meu pai, no Zop, e acho que consequentemente em mim, acho que é essa veia empreendedora. Inquietação. Pois é, assim, o mundo de investimentos, ele proporciona a você a conhecer pessoas brilhantes, muito inteligentes, muito mais inteligentes que você. Então, quando você conhece uma pessoa extremamente inteligente, com uma tese de negócio muito bom, assim, a tese muito boa, aquilo te cativa. E aquilo te... Você fala assim, cara, pô, eu quero estar do lado daquela pessoa, né? Eu quero... Então, eu acho que essa veia empreendedora, o empreendedor é um tomador de risco. Não é todo mundo que quer tomar risco. Não é todo mundo que dorme bem à noite empreendendo, tomando risco. Assim, eu tô cansado de com empresas do portfólio, com outros empreendedores, o cara dorme quebrado e acorda fazendo a maior venda da história e salvou a empresa. Tô cansado de ver. É assim. Mas tem gente que não dorme com esse risco. E tem gente... Às vezes com risco até pequeno não dorme. Então, e tem gente que literalmente está ali, a hora que ele faz aquela venda, aquele negócio, ele fala, eu já sabia desde o começo. Então, a percepção de risco é diferente. A capacidade de você lidar com o risco. De tolerar e gostar do jogo, né? Também. Então, e acho que a gente também tem essa característica. Porque você também investir e apoiar empreendedores, empresários, você entra no mesmo risco que ele. Então eu acho que esse é o primeiro ponto de você tomar esse risco, tolerar esse risco e viver bem com esse risco. Ricardo, eu queria destacar para nossa audiência um ponto que você falou, que basicamente você, intuitivamente, você estava ali abrindo os horizontes, olhando outros setores, construindo network, olhando outros tipos de negócio. Isso acabou gerando uma convergência. Mercado financeiro, mercado da saúde. Né? Isso. E eu vejo muitos médicos que querem ser empreendedores ou querem ser bons assistentes que sejam, e o networking dele todo é só com médico, é só com gente da área da saúde. Então, ele não tem uma diversidade de conhecimentos. Eu acho que um insight muito bom para a nossa audiência é buscar realmente contato com outros segmentos. Uma coisa legal que você falou é que você dizia que era médico e sabia ali articular o mínimo, né? Sabia um pouco do jargão, e isso chamava a atenção. E todo mundo, eu imagino que um médico aparece numa empresa de óleo e gás e fala que quer aprender um pouco daquele negócio. Na hora o empreendedor falou, claro que eu vou te explicar isso aqui, porque é muito atípico. Então, nós temos a oportunidade de buscar fazer networking, acessar conhecimento de outros segmentos, porque os grandes negócios geralmente estão nas convergências. Medicina com tecnologia, medicina com finanças, medicina com engenharia, medicina com biologia molecular, enfim. Geralmente, quando você junta a expertise de duas áreas, geram-se grandes negócios. Né? E esse insight foi fundamental para você. Foi fundamental ter experiência de melhorar teu networking e diversificar ele. Perfeito. Né? Para gerar as convergências. Né? E como que foi esse processo de, poxa, agora eu vou empreender e você é investidor, e como é que foi a sua preparação e você construiu uma tese, vocês iam abraçar e buscar os primeiros investimentos? Eu imagino que é como aprender a andar de novo, porque quando você aprende um segmento
de negócio é como uma especialidade médica. Olha, eu sou médico, radiologista. Aí aparece uma criança com gripe e você já fala, caramba, não, mas eu sou radiologista, pede uma toma aí que eu vejo, né? Então é como empreender outro segmento, é muito comum. Uma analogia é você ir para outra especialidade da medicina. Como é que foi tua preparação e a preparação, inclusive, de quem estava contigo, teu pai, para Claro. vocês mergulharem nisso? Muito bom. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente começa a fazer os primeiros investimentos, não era claro para nós que a gente estaria fazendo isso de uma forma profissionalizada, institucionalizada como é hoje. Foi um caminho que ele foi sendo construído aos poucos. Então, eu estou falando de mais ou menos 5 anos atrás. E isso, esse caminho, né, de se tornar investidor, ele era um caminho que ele parecia, em algum momento, um caminho possível, mas ao mesmo tempo, um caminho que, como você disse, assim, poxa, será que esse é o caminho? Você não sabe a resposta. E tem uma certa... quase que uma... Você toma algumas decisões por... Não existe alguém que vai te contar, vai nisso. Não tem resposta clara, né? Você vai muito no seu feeling, daquilo que você está observando o mercado, enxergando de oportunidade. Então, ali em 2019, a gente fez 2 investimentos. Aí você vai falar assim, por que você fez? Porque eu gostei das empresas, a gente gostou das empresas, mas eu nunca enxerguei aquilo em 2019 como uma oportunidade de um negócio. Não tinha uma tese bem definida, Negativo. Múltiplos, e ninguém mostrou um gráfico taco de rock subindo a receita. Nada disso. Era simplesmente conhecendo empreendedores inteligentes, teses que pareciam fazer sentido, e nesse momento se fez os investimentos. Porém, em 2020, com esses 2 primeiros investimentos de 19, se vocês lembrarem, pandemia, lockdown, juros começam a cair para as mínimas, mercado de venture capital e private equity começa a ter suas máximas, principalmente a partir de 2021. Então, quando o juro cai, os investidores buscam formas de diversificar seu patrimônio que paguem mais do que aqueles juros de 2. E a gente olha para esse mercado que começou a entrar em ebulição no país. Pela primeira vez, entre 2020 e 2021, a gente começa a enxergar que aquilo poderia ser um caminho de um novo negócio. Então, em 2020, a nossa capacidade de atrair empresários e empreendedores aumenta. E pela primeira vez, a gente tem uma conversa onde, entre eu, meu pai e o Zop, a gente fala assim, poxa, vamos nos preparar para, em dado momento, institucionalizar a nossa atividade como investidores? Só vamos, mas vamos com calma, porque tem uma curva de aprendizado a ser feita. Então, em 2020, eu saio da DASA no final do ano. Em 2021, eu inicio uma preparação para a atividade que a gente faz hoje. Então, em 2021, eu inicio minha trajetória full-time dentro da Greenrock e eu inicio um processo de profissionalização de todo o time, de todas as pessoas que hoje estão lá dentro. Então, a partir de 2021, a gente começa a trazer os primeiros analistas, as primeiras pessoas com outras expertises de mercado, e a gente começa a literalmente, aí sim, a pensar estratégia, a pensar futuro. Então, a partir desse momento, existia um alinhamento de que aquilo, em algum momento, seria um negócio.
Só que você criar o contexto favorável para que alguém deixe dinheiro na sua mão, são poucos os contextos que isso é possível. Ou é muita confiança, ou é um histórico que comprove a sua capacidade para fazer aquilo. Então a gente, aprende, cria uma tese de investimento. Entre acertos e erros, a gente faz isso sem utilizar o recurso de terceiros, para que somente agora, em 2024, a gente vá ao mercado, agora não mais como capital da família, mas como os gestores. Então, ano passado, nos tornamos gestores ambimados, né? Então, passamos pelo escrutínio dos órgãos reguladores, né? CVM e Ambima, para somente agora, em 2024, lançar um fundo no mercado, onde nesse fundo a gente, pela primeira vez, estamos captando recursos de terceiros, além do nosso próprio recurso que está ancorando a captação desse fundo. Então, mais uma vez, que eu estava falando sobre resiliência, né? Aí você vai falar, poxa, Ricardo, mas você não poderia ter feito isso antes, lá em 2021? Talvez, acho que poderia, e talvez seria até um mercado mais favorável para se captar recursos. Porque seria mais fácil captar com juros a 2 do que com juros de 2 dígitos, com tendência ainda de subir mais. Então, acho que até... Mas naquele momento, havia dentro de nós uma nítida sensação de que a gente precisava passar por uma curva de aprendizado sem dever explicações. Se eu for errar, o que eu for aprender, meus acertos, meus erros, eu quero fazer aqui. Dentro... Você está errando com o seu dinheiro. Exatamente. Isso credencia competência, né? Que também credencia confiança. Porque a confiança, ela se desdobra em caráter, intenções, em competência e resultado. Então, quer dizer, uma empresa nova, né, um novo segmento, naturalmente precisaria comprovar a competência e o resultado daquele modelo. E Ricardo, nesse momento vocês aí encontram um modelo ideal, definem um modelo ideal para essa jornada? Sim, entre acertos e erros, a gente define um modelo, né, onde nós seríamos uma gestora focada em ativos de saúde. Então, nós não olhamos ativos, empresas de nenhum outro segmento. Primeira razão, é onde a gente acredita que a gente entrega o maior valor possível como sócio desses negócios. Segundo, é onde a gente também acredita que o empreendedor nos enxerga com um diferencial para que nós sejamos uma das gestoras na qual ele vai buscar nas primeiras posições. Quando ele quer buscar o seu funding, né, o seu financiamento, ele vai me colocar na lista assim, poxa, eu quero falar com 15, 20, 30 fundos. Eu tenho que estar nessa lista. Esse é o meu desejo. Então, porque isso me tira um grande viés, que é o viés de seleção adversa, né? Então, eu quero estar nos primeiros lugares dos empreendedores do setor de saúde. Então, a gente monta uma tese voltado inicialmente a empresas bem iniciais, que já mudou. Então, no começo a gente olhava para empresas ainda que estavam validando o market fit do seu produto, então empresas geralmente faturando até 5 milhões ao ano, então empresas ainda iniciais, pequenas, que estavam, às vezes, validando os seus primeiros clientes, né? Mas a gente aprende, dentro dessa jornada, cerca de 1, 2 anos, que esse não era o estágio
da empresa onde nós entregávamos o maior valor como sócios. A gente aprende que, por mais que eu tente ajudar esse empreendedor a validar o fit de mercado daquele produto ou serviço, eu não consigo definir que aquela empresa que eu vou apresentar para ele, eu não consigo garantir que ele vai enxergar aquele valor. Ou que ele vai topar o risco de contratar uma startup para executar aquele serviço ou comprar aquele produto daquela empresa. Então nós percebemos que a gente precisa olhar empresas num estágio subsequente ao estágio de market fit. A gente precisa que a empresa já tenha sinais inequívocos de market fit, onde as empresas que eu vou apresentar para ele já olham e falam, opa, peraí, é uma empresa que já tem um número de clientes relevante, eu já tenho algo que credencia aquela empresa a, de alguma forma, crescer. Então, a gente move a nossa tese de investimento para empresas que estão faturando entre 5 e 50 milhões de reais ao ano, sejam elas empresas no setor de tecnologia, no setor de saúde, sejam elas empresas de serviços para o setor de saúde. Então, a gente faz uma divisão, né, que o Venture Capital ele gosta de olhar muito para tecnologias. E o Private Equity, ele também olha tecnologia, mas ele normalmente olha para teses mais de serviços, né? Consolidação. Então, e a gente sempre olhou assim, poxa, eu já sou restrito e nichado ao setor de saúde. Nós sempre olhamos assim, não, a gente vem do setor de serviços, mas também navega e trafega muito dentro do setor de tecnologia. Então, nós sempre nos propusemos a olhar os dois mercados, né? Seja o mercado de serviços, seja o mercado de tecnologia. Então, hoje, a nossa tese é uma tese onde nós nos tornamos sócios minoritários de empreendedores de saúde, colocando um cheque que pode variar de 5 até 15 milhões de reais nessas empresas por uma participação minoritária nesses negócios. Então, se eu sou minoritário, você vai falar, poxa, um dos critérios-chave tem que ser o empreendedor, o empresário a qual nós estamos nos associando. Com certeza, esse é o critério número 1. Perfeito, essa seria a minha pergunta. O que é inegociável aí? Perfeito. Então, muitas vezes a gente vê que tem diferentes perfis de empreendedor. Tem um empreendedor que está extremamente motivado, e é claro que aquilo, a gente percebe essa motivação, esse brilho no olho, essa vontade de querer fazer acontecer. Isso faz muita diferença. Se ele tiver ainda algum track record para mostrar, acho que, né, o track record vai ser o histórico empresarial daquela empresa que a gente está investindo, melhor ainda. Mas a gente também vê o oposto. Às vezes o empreendedor que já está na jornada há mais tempo, tentando, e às vezes também você já percebe que ele não tem mais aquela mesma motivação. E aí às vezes, a gente vai aprendendo, né? A gente faz uma pergunta, né? Poxa, e se você pudesse vender seu negócio hoje, você venderia? E muitos empresários, muitos empreendedores falam, puta, se tivesse uma boa proposta, eu venderia. Então, essa é uma pergunta, igual você usou o termo capciosa, né? Mas é uma pergunta que a gente faz normalmente para entender o quanto que ele está enxergando de perspectiva de médio e longo prazo para o próprio negócio. Sim, quanto ele está acreditando nisso. Exatamente. Então, esse fator é um fator primordial para nós. Quanto que o próprio empreendedor está enxergando a oportunidade naquilo que ele está fazendo. O quanto que ele está disposto ainda a conviver com o risco de estar empreendendo, de estar, de fato, dormindo à noite com um risco que não é pequeno,
está empreendendo, aqui, ainda mais aqui no Brasil, que, vamos falar a verdade, não é fácil, não é trivial. Então, fator número 1, sempre é o empreendedor. Negócios se pivotam, se criam novas linhas de negócio, novos produtos, novos serviços. E um bom empreendedor, ele sempre tem jeito, ele se mexe, se ele percebe que tem um negócio que não vai dar certo, ele já está pensando em como que ele vai mudar o negócio. Então, a gente está cansado de ver. Então, por isso que muitas vezes o contexto de mercado ou do negócio, ele é relevante? Ele é relevante. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que daqui a pouco pode não ser. Por uma nova tecnologia, por um novo concorrente, ou por alguma empresa de algum outro mercado que vai entrar no Brasil e vai passar a concorrer com ele. Tem um imponderável, imprevisível, que um bom empreendedor, ele mitiga esse risco. Quer dizer que o bom empreendedor, né, o perfil desse empreendedor, ele conta muito na avaliação do negócio. Né? Alguém que não vai deixar, no vulgo dizer aqui, a peteca cair. Esse é o fator número 1. Ricardo, nesse estágio que você faz os investimentos, isso é algo que a questão do fundador é mais relevante quanto mais incipiente a empresa, quanto menor ela é, né? Mas em fase de escala, quem está à frente, basicamente é o que vocês estão comprando, né? Você está investindo no fundador, né? Às vezes muito mais do que no negócio em si. Fora essa característica do entusiasmo, da paixão, o que mais você sonda e você olha no fundador ou nos times fundadores? Que outras características, fora a questão mais, digamos, de paixão, motivação, vontade, né? Uhum. Porque só a vontade, ela não resolve todo o problema. Sozinha não determina o sucesso de um negócio. Sim. O que mais vocês olham para entender, poxa, esse time aqui ou essa pessoa realmente vai conseguir sair do outro lado da tempestade com essa empresa prosperando? Acho que o fator, os mais primordiais nessa questão, é a capacidade de atrair e reter talentos. Então, o quão que esse time de fundadores ou fundador agrega pessoas excepcionais no time dele. Porque numa fase onde a empresa começa a crescer e onde a venda ela não é mais feita pelo time fundador, porque no começo de qualquer empresa é o time fundador que está vendendo. O shake hands ali é do fundador com qualquer empresa ou qualquer... É assim que funciona. Mas a partir do momento que teu modelo de negócio está validado e você consegue escalar essa solução, não tem jeito. Atrair e reter talentos talvez seja uma das principais características, né? E atrair e reter talentos, ela é um mix de habilidades e competências que você tem que ter, que vão desde a sua habilidade, por exemplo, se a gente vai para o mundo de venture capital, qual é a sua habilidade de captar recurso? Se você é um empreendedor que tem excelente habilidade em captar recurso, muito provavelmente isso vai significar que você vai conseguir pagar salários melhores e, consequentemente, atrair melhores pessoas. Só que só isso não basta. Porque você também tem que reter esses talentos. Então, qual é a cultura empresarial da qual você vai colocar essas pessoas que você está atraindo? Quais são os mecanismos de recompensa que você vai trazer para o médio e longo prazo para esses talentos? Então, a maioria dos bons empreendedores estão pensando assim, poxa, eu preciso ter aqui equity, eu preciso de ações para distribuir para os meus melhores talentos. Porque, no final das contas, é o maior incentivo de longo prazo que você pode dar, é equity. É onde está o curto prazo ajuda, mas o longo prazo é o que retém. Então, só que tudo isso, nessa jornada, esse time de fundador, ele tem que ter ali uma capacidade também, não só de competência técnica, habilidades técnicas,
mas soft skills também. Então, esse cara consegue navegar tomadas de decisões difíceis que vão acontecer inevitavelmente. Vai ter que mandar gente boa embora, mas gente que no contexto não faz sentido. Vai ter que tomar decisões de negócios difíceis. Então, qual vai ser a capacidade desse empreendedor em navegar o mundo empreendedor, que só quem está lá sabe, mas é muito mais decisão difícil todo dia. Todo dia. E você erra todo dia. E qual que vai ser a sua capacidade de lidar com isso, e de ao mesmo tempo transmitir para o time que tá tudo bem. A jornada empreendedora ela é solitária. Você toma um monte de decisão no dia a dia que muitas vezes você está tomando sozinho e você está muitas vezes preocupado, mas ali vai ter um monte de gente te olhando e esperando, assim, e aí, tá tudo bem? Então, assim, eu acho que é uma mistura de tudo isso, tá? Então, você deve imaginar como é que eu vou avaliar tudo isso antes de investir. Não é fácil. Não é fácil. Você identificar esses traços. Então, é claro que a melhor proxy que a gente pode ter como investidor é o passado, visto que o futuro é desconhecido. Então, esse empreendedor, ele já empreendeu antes? Essa é uma excelente proxy, né? Então, se ele já empreendeu antes, eu consigo entender com pessoas com a qual ele já empreendeu, outros investidores, outros sócios, qual é a característica desse empreendedor. É claro que, sendo otimista, esse cara deveria ter aprendido um monte de coisa. E normalmente isso ocorre mesmo. Os empreendedores fora da curva, excepcionais, a atividade empreendedora dele passada traz um monte de aprendizado que faz com que ele erre menos na segunda ou na terceira jornada empreendedora dele. Sim. Então, isso tende... esse perfil, né, do empreendedor serial, ele é muito relevante pro fundo de investimento, porque ele traduz que se esse empreendedor errar menos, a probabilidade dele sair do outro lado do túnel é maior. Então, esse cara foi capaz de criar mecanismos de atração e retenção de talentos. Essa é outra proxy. Ainda mais um essa faixa de empresas de 5 a 50 milhões, em que há uma escassez de mão de obra, de processos ou de ferramentas que ele pode contar para poder... Depende dele, para poder reter talento, por exemplo. Depende muito dessa habilidade do empreendedor, enquanto um bom gestor que entende o que é a dinâmica da gestão, agenda, meta, objetivos, e um bom líder que entende que é a visão do futuro, que é o cuidado com as pessoas, que é a retenção de quem está no time dele. Perfeito. Digo que nas empresas que a gente investe, na maioria das vezes, quem faz a meta é a própria pessoa que está sendo contratada para as posições de liderança. Sim. Então, você está contratando quem vai criar o futuro da empresa. Então, obviamente, o time fundador ele precisa saber disso. Que vem de encontro com a visão dele, né, Ricardo? Então, você também está medindo a visão. Que visão que esse empreendedor tem, qual a capacidade de visão que ele tem, como ele enxerga o mercado, né, que tamanho que ele vê o mercado e qual a janela de oportunidade que ele está pensando em entrar. Doutor Romulo, é um desafio grande esse. Você tem que estar preparado para fazer esse tipo de análise. Exato. E interessante que eu imagino que grande parte do tempo seja analisando empresas, conhecendo empreendedores, conhecendo potenciais investidores. Você vai ganhando você vai chegando padrões, né? É natural. Né? Tanto ver as mesmas coisas, você está laudando, está quase fazendo um laudo de empresa, né? Eu tenho visto, né, eu tenho mentorado algumas startups, tendo muito contato com empresários da área da saúde, e eu tenho visto com muita frequência, muitas empresas elas têm um sucesso inicial, que ele acha que é o Product Market Fit, ele acha que atingiu, né? Ele tem 2, 3 clientes, poxa, não, validei o mercado, não. Ele não consegue evoluir, ou seja, fica preso numa receita ali de 500 mil ano, 1 milhão ano, ele não, e
a partir daí entra fica andando de lado, né? É um morto-vivo, né? Das startups. Das empresas que você já acompanhou no passado e você tem acompanhado, o que você enxerga que existe em comum entre aquelas que estacionam sua evolução e aquelas que realmente assim, não param? Elas conseguem romper esse desafio de escalar, de achar o fit com o mercado e escalar a receita e, portanto, a própria instituição. E aí, indo um pouquinho mais para a dimensão do modelo de negócio, né, e modelo de gestão, uma vez que a gente falou bastante dos fundadores. Eu acho que a palavra-chave aí, canal de distribuição. Muitas vezes, se você tem uma empresa que é B2B, vender para outras empresas, super desafiador. É um processo de convencimento, você esbarra ali na burocracia de uma corporação, ciclo de venda super longo, mas na saúde, por exemplo, a gente tem intermediários clássicos, né? Corretores. Então, será que o corretor é um bom canal de distribuição para o seu produto? Talvez. Várias corretoras de saúde estão ali no seu dia a dia lidando com empresas e que já tem a confiança do RH. Será que você não deveria distribuir o seu produto ou serviço por esse canal? Então, sem um custo, ou custo muito menor envolvido, né? Veja, que tem um custo. Mas eu estou falando que acho que às vezes você poderia falar, poxa, mas eu adoraria desintermediar. Tudo bem. Eu acho que muitas vezes a distribuição ela é um dos principais pontos, seja em soluções B2B, sejam em soluções B2C. Então, em soluções B2C, você tem que pensar, poxa, se eu estou criando um produto de saúde, vamos falar aí de uma vitamina, um suplemento, eu adoraria vender tudo no e-commerce direto. Margem, sem custo fixo, mas talvez seja necessário você bater na porta do varejo farmacêutico e falar, turma, me distribui. Então, eu acho que um dos pontos primordiais que a gente vê, principalmente nas empresas que a gente está olhando, é muitas vezes uma falta da clareza de que você está ali com um produto que aparentemente tem market fit, mas você não tem a clareza de qual vai ser a sua melhor estratégia do go-to-market, né? Ou da distribuição desse produto ou serviço. Então, tem serviços que tem uma distribuição clássica. Olha, eu vou montar uma clínica, vou credenciar a operadora e vou... Legal. Não é trivial também conseguir. Ah, não, eu vou vender tudo no particular. Legal, tem como. Também não é trivial conseguir isso. Então, acho que existem vários caminhos. Mas, normalmente, o que a gente mais vê é uma falta de clareza de qual é essa estratégia de distribuição. Como que você vai sair de uma empresa de 1 milhão ano para uma empresa de 10 milhões ano? Ou para uma empresa de 100 milhões ano? E essa falta de clareza é o que a gente mais enxerga nessas empresas que estão, às vezes, ali trafegando. E não é que elas não estão tentando, às vezes elas estão até tentando achar um caminho. Mas a gente às vezes percebe que as empresas tentam talvez inovar nessa distribuição, esquecendo que no Brasil o mercado de saúde ele tem características e que talvez seja mais fácil você se adaptar a determinadas características e talvez mais para frente tentar
buscar outras estratégias, mas aí você já tem um negócio, do que você inovar muito cedo e não triunfar ou não conseguir fazer isso de fato se transformar num negócio relevante. Então, não sei se eu consegui aí responder, mas essa é um pouquinho da minha visão dos desafios dessas empresas que ainda elas estão um pouco estagnadas também, né? Elas estão ali com o market fit quase que validado, mas ainda com dificuldade de crescer ou achar um bom canal de distribuição. Na minha experiência, é comum que essas empresas, no Brasil nós temos a absoluta maioria das empresas pequenas e médias, 99% para ser exato, e o empreendedor brasileiro ele é mais de execução, né? Ele começa fazendo e pensa depois, planeja depois, quando é possível fazer isso. Eu imagino que vocês tenham um método ou uma forma para ajudá-los a planejar, organizar e liderar esse negócio, para poder embarcar isso e construir um go-to-market que faça, então, dê clareza de sentido daquilo que é para onde que essa empresa definiu estar, né? Em que ambiente que ela vai estar, onde que ela vai competir, com quem que ela vai competir e, especialmente, quem que ela vai atender. E é isso que vocês costumam fazer? Embarcam um plano que possa abraçar um go-to-market, dê mais clareza para esse decisor? Acho que o tradicional é o contrário. O empreendedor ele já vem com uma ideia. Olha, a minha ideia é distribuir assim, eu vou bater no corretor, eu vou distribuir o meu serviço ou produto via corretor. E muitas vezes eu posso humildemente discordar dessa estratégia. Mas o nosso papel, quando a gente ganha convicção e investe, muitas vezes são basicamente 2 ou 3 propostas de valores. Tá? Acho que a primeira é ajudar esse empreendedor a tomar decisões estratégicas. Então, uma empresa, a gente nunca quer influenciar nas decisões do dia a dia, mas a gente quer sim ajudar o empreendedor a tomar boas decisões estratégicas. Número 2, ajudar esse empreendedor com pessoas. O fato de você ter um investidor institucional do setor da saúde ajuda quando você está tomando boas decisões de negócio, o time percebe. Fala, opa, peraí, cara, isso aqui me parece um caminho. Então isso ajuda. Porque as pessoas, ao perceber que aquilo pode ser uma boa decisão, aquilo anima, aquilo traz a percepção de que a empresa está no caminho certo e, obviamente, as pessoas começam, principalmente quando o resultado vem, eles começam a falar, pô, isso aqui deu muito certo, então aquilo é muito bom. E terceiro, a partir do momento que decide-se um caminho estratégico com aquela companhia, é tentar destravar valor com abertura de portas e conexões com empresas, empresários que possam acelerar esse caminho, tá? Então, a gente, como só trafega dentro do setor da saúde, isso acaba sendo muito bom, porque acaba que toda a nossa rede de relacionamentos acaba também sendo muito mais forte dentro desse segmento, que muitas vezes, quando o empreendedor, seja que ele esteja buscando uma posição-chave no time, ou talvez um novo cliente ou um novo parceiro estratégico, seja comercial ou operacional, a gente já conhece quem é essa pessoa e consegue encurtar esse caminho dentro do negócio da empresa. Então, acho que são esses as principais propostas de valores. Então, e sendo que eu acho que o principal é rito de governança, tomada de decisão. Essa é a minha pergunta, Ricardo. Permita te interromper aqui, porque você está falando algo bastante relevante para quem também, a nossa audiência, pode estar pensando em buscar investidor. Uhum. Então, é tão valioso quanto o aporte financeiro, o aporte intelectual.
É o que você está nos dizendo aqui com esses 2 exemplos espetaculares. E essa ajuda na tomada de decisão estratégica, eu imagino que ela passa pelo processo de governança. Na prática, como vocês fazem isso? A gente, primeiro, a gente tem um modelo de dados operacionais e financeiros que a gente vai cobrar da empresa todos os meses. Perfeito. A gente tem um modelo de tudo que nós queremos saber daquele negócio todos os meses. Então, a gente quer saber movimentações de time, a gente quer saber o que foram desafios operacionais e comerciais, o que deu certo, o que deu errado em cada setor da empresa, quais são os planos de ação para cada coisa que deu errado. Então, a gente tem um modelo que a gente embarca para essa empresa, que é um modelo aprendido nos últimos anos, investindo no setor. E a gente tem porque a gente já teve empreendedor de todos os tipos, mas uma coisa que se aprende também é que o empreendedor, normalmente, é comum ele tentar esconder a notícia ruim. Ao saber desse viés, a gente provoca propositalmente que ele traga notícia ruim. Notícia ruim não tem problema. Notícia ruim, se ela vem rapidamente para a mesa de discussão, você tenta endereçar aquele problema. Você pode conseguir ou não conseguir, mas você coloca ali os melhores esforços. Mas o que mata muitas vezes, negócios. A gente tem uma máxima. O que mata não é notícia ruim, é o susto. Sensacional. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque quando a notícia ruim ela chega quando não tem mais volta, pegou todo mundo no susto, muitas vezes não tem o que fazer. Não há qualquer tipo de remédio para aquela situação. E aquilo pode ser fatal, pode ser que aquilo determine o fim daquela empresa. Então, de alguma forma, um dos nossos papéis, dado o nosso aprendizado passado, é propositalmente fomentar que o empreendedor traga o que está difícil. Traga os problemas. Porque muitas vezes o problema, se a gente lidar com ele no início, e isso qualquer profissional de saúde vai entender, qualquer problema de saúde que se você começa a tratar no início, talvez você consiga em algum momento reverter ou conviver com aquilo. Agora, se você deixar para fazer isso e você for negligenciando, talvez aquilo nunca mais tenha uma solução e aquele signifique a morte daquele negócio. Então, esse na prática, o que nós fazemos no dia a dia. Nós nos reunimos mensalmente com todas as empresas, com um modelo pré-definido de apresentação, o que a gente quer ver, como a gente quer ver, e de alguma forma sempre tentando fomentar que o empreendedor, o empresário, traga os problemas, não esconda os problemas. Eu tenho mais uma pergunta. Ficou claro para mim que vocês estabelecem claramente indicadores. Esses indicadores norteiam esse empresário para que ele possa, então, ter mais musculatura na tomada de decisão estratégica. Então, isso é excelente para quem está pensando em aportar um recurso no seu negócio. Aportar o recurso é importante, mas aportar o intelecto, a experiência, o modelo, talvez seja tão importante quanto o recurso. E eu coloco um pouco da questão que você ter um investidor também acaba colocando não só expertise de fora, mas um parceiro de responsabilidade. Sim. Você não está mais sozinho no negócio, Sim. Agora você tem que se guiar por não mais só a tua intuição. Então, tem intuição, beleza, mas tem indicador, tem métrica, tem meta e tem um plano claro que tem que ser discernível e compreensível para alguém de fora. Isso, por si só, já cria uma disciplina enorme, ainda mais pela experiência deles, que é gigantesca, olhando muitas empresas e
e vai balizando as disciplinas do empresário, que nós somos fazedores. Né? O empresário ele gosta de fazer. O Michael disse que o empresário gosta de crer e depois ele vai ver. Né? Nós gostamos de fazer. E às vezes a gente esquece das disciplinas. E um fundo, um investidor anjo, que seja, consegue trazer também essa disciplina vindo de fora, né? Esse contexto. Traz um modelo de gestão, né? Ele dá a capacidade, uma criação de agenda que parece simples, mas a partir daí, dessa disciplina, nesse modelo de gestão, eu me torno mais eficiente, né? Porque é natural que esse executivo, esse empreendedor, ele esteja navegando no estratégico, no tático, no operacional, né? Ele tem uma transição. Isso não é fácil. Não? Muito bem colocado, Rômulo. E eu quero acrescentar um ponto, quero perguntar. E cultura? Como é que vocês lidam com a cultura de cada uma dessas empresas investidas? Porque se tem algo que a concorrência não pode copiar e que diferencia um negócio muito de um para o outro, é a cultura. Perfeito. Você sabe que esse tema de cultura é onde a gente esbarra menos. Porque a cultura da empresa pequena, ou chamada startup, é uma cultura que ela tem algum grau de similaridade, né? Que é você ver que é a cultura do resultado, é a cultura que em determinado momento era legal ter a mesa de ping-pong no escritório, hoje é o contrário, hoje é a cultura da eficiência, né, da alocação de capital. Ninguém mais está brincando com dinheiro. Então, você vê que tem vários pontos incomuns das empresas da qual a gente está avaliando e da qual nós, muitas vezes, resolvemos nos tornar sócios. Mas, alguns pontos, a cultura está muito baseado na figura dos fundadores. Tá? Então, o principal ponto que a gente avalia está no fundador. Né? Então, nos valores, talvez. Exato. Então, assim, será que esse fundador é um cara transparente? Como é que eu vou avaliar isso antes? Super difícil. Será que ele vai ser transparente? Que transparência vai ser um valor desse negócio? Vai estar na cultura desse negócio? Sendo honesto, muitas vezes a gente só vai descobrir isso depois do investimento. Que tem muito empreendedor que ele ali na hora da avaliação, a gente acha que sim, mas muitas vezes a gente depois percebe que não. Que nunca foi um valor que ele quis deixar na cultura do negócio. Mas, eu vou dizer, são pontos que a gente tenta avaliar e que na prática a gente, na análise, é sempre muito superficial. Muito difícil você pegar uma empresa pequena que tem na maioria das vezes funcionários jovens. Você fala assim, qual que é a cultura desse negócio? A cultura desse negócio é a cultura que o empresário, que o empreendedor quer dar. Tá? Que é o jeito dele, né? Que é o jeito dele. Como ele trata as pessoas, é como ele trata informações relevantes da empresa dentro do negócio. Então, é como ele trata, por exemplo, distribuição de equity dentro do negócio. Então, tem N sinais que são possíveis capturar, mas que no momento que a empresa é muito jovem, são fatores menos perceptíveis. E por mais que às vezes você veja, né, na parede, né, poxa, aqui a gente é ético, ética, integridade, transparência, senso de dono, tem lá, é o clássico, né, que você vê nas paredes das empresas e tal. Você percebe que aquilo é um trabalho de consultoria, quase, né? Quase de consultoria mesmo. Que aquilo é mais bonito na parede do que na prática do dia a dia. Então, hoje, na hora de avaliar a cultura e, na verdade, em empresas pequenas, a gente está olhando de qual que é a relação entre os sócios. Aquilo vai dizer muito mais sobre a cultura do que esse negócio vai ter do que qualquer outra coisa.
né? Os sócios se tratam bem, sócios são transparentes entre si, né? Qual que é a relação desses sócios, né? Então, isso diz muito mais sobre qualquer outra coisa do que o que pode estar escrito na parede ou do que uma consultoria falou que é. A prática demonstra, né? E uma crise demonstra também, com muita facilidade, os valores. Sabe que essa semana, aliás, semana passada, foi muito curioso, porque é uma empresa que eu faço parte do conselho. Eu fui para a reunião do conselho, me desloquei em outro estado, mas quando cheguei lá, o conselho não aconteceu. Teve um problema com sócios de saúde e não aconteceu, e por um equívoco eu não fui informado, os outros foram informados, então só estava eu lá. E, naturalmente, o responsável pela organização pediu desculpa, tentou se explicar, mas foi embora e recebi um áudio do dono à noite me pedindo perdão. Ele pediu perdão pelo equívoco, perdão pelo deslocamento que você teve, eu realmente peço perdão. Imediatamente eu lembrei de um dos valores dessa empresa, respeito. Imediatamente, nós nunca citamos a mesa, mas ele demonstrou claramente o que era um valor para aquela empresa. Né? Então, a crise, um momento de dificuldade, ele vai manifestando rapidamente. Tá? Muito bom. Excelente. Ricardo, antes de eu abrir para nossas considerações finais, né? Uma conversa maravilhosa que nós estamos tendo, queria entender de você. Você então passou por vários estágios, né? Desde o desejo da assistência, a decisão de ir para a gestão, a decisão depois de entrar no empreendedorismo através dos investimentos, né? A gente não tem dissociação, né, da pessoa, do homem empreendedor, do homem pessoa, né, no íntimo, né? Como que você olha para trás e o que mudou, em que você mudou? O que você vê de mudanças em você mesmo, né? De forma de pensar, de sentimentos, de tua crença em você mesmo, de valores. Qual que foi a transformação do Ricardo ao longo desses anos? Pergunta difícil, mas essa vai ser boa. Eu queria ter um filho assim. Que pergunta fantástica. Ora, eu acho que tem uma questão aqui que eu sempre me vi empreendendo. Então, eu sempre achei que os caminhos que eu trilhava, no fim, me levariam a isso. Então, esse é um ponto que... Incrível, fantástico. Eu, de alguma forma, sempre teve um negócio lá dentro que me instigava a isso. Então, acredito que eu sempre fui uma pessoa curiosa a aprender coisas diferentes, a desenvolver habilidades e competências diferentes, para que no fundo, profissionalmente, eu pudesse empreender. Mas eu nunca soube com o que eu ia empreender. Então, e eu acho que muitas vezes você toma algumas decisões e que no teu foro íntimo ali você sabe que aquela decisão, por exemplo, a decisão que eu tomei de sair da assistência e fazer gestão, naquele momento eu estava pensando no meu ferramental, na minha experiência, daquilo que eu ia conquistar, daquilo que eu ia aprender, daquilo que talvez fosse ser importante em algum momento que eu fosse empreender. Então, tem decisões que você toma que, na minha opinião, quanto antes você tem essa percepção própria daquilo que você quer, talvez melhor vão ser as suas decisões ao longo da jornada. Então, hoje, eu olho para trás e eu vejo que acho que eu não tinha essa percepção lá atrás. Mas a minha decisão, ela foi essa. Que bom que foi essa. Porque isso foi importante. Mas quanto antes você ter essa autopercepção de qual é o seu caminho, de qual é o seu propósito, daquilo que você está buscando, talvez,
mais rápido você chega lá, talvez maior vai ser a sua capacidade de conquistar aquilo que você almeja, de chegar no caminho que você quer chegar. Agora, e acho que tem um fator aí que ele influencia muito, que é confiança. Muitas vezes você vai tomar algumas decisões e você tem que confiar num negócio que é inexplicável, mas é o teu feeling, é aquilo que você fala, cara, mas é esse o caminho. Você tem que confiar naquilo que alguma coisa lá dentro tá te dizendo, aquela vozinha que você nem entende, mas tem uma confiança naquilo. E, mais uma vez, aí, pra gente fazer o gancho com o começo, resiliência. Acho que não existem grandes negócios que se criam tão rápido. Alguns podem ser criados, mas não acho que é a maioria. Acho que a maioria dos negócios se criam ao longo de muito tempo, ao longo de muito trabalho, acordar cedo, dormir tarde, de alguma forma, na maioria das vezes exigem sacrifícios. Então, tem sacrifícios que valem, tem sacrifícios que não valem. Escolha bem quais são os sacrifícios que você vai fazer. Então, eu sacrifiquei. Eu sou médico só porque me formei médico. Mas eu sacrifiquei. Eu não sou mais um médico assistencial. Eu sacrifiquei. Mas hoje eu olho para trás, valeu muito a pena. Porque só essa decisão me proporcionou me dedicar todo o meu foco e que eu podia aprender. Acho que eu não conseguiria se eu tivesse ainda tentando equilibrar dois pratos. Então, acho que é isso, Romulo. Muito bom, Ricardo. Meus amigos, hoje nós tivemos enormes lições eu diria, lições de vida antes de tudo, né? E que acabam caindo em lições de negócios, lições de empreendedorismo. Coloco aqui algumas, né? A importância da paixão, a importância que é o brilho nos olhos, né? Não é só para atrair investidor, você tem que ter brilho nos olhos para chegar lá no hospital e eventualmente enfrentar uma rotina de mais um dia, fazendo as mesmas... Você tem um sonho. Você se vê como o Ricardo se via empresário, investidor. Você se imagina um dia estando aqui na nossa mesa, eu espero. Mas não é a tua realidade hoje. Você tem que manifestar paixão mesmo enquanto você ainda não está onde você queria chegar, para você realmente conseguir chegar. Isso não é papo de coach, não. Isso é fato. Isso é real. O segundo ponto, capacidade de reter talentos. Como você trata seus funcionários, como você trata as pessoas que trabalham junto com você, como é que você trata o teu cônjuge, os teus filhos, todos eles são pessoas que estão ali, são seus stakeholders, né, da tua vida pessoal, e qualidade da tomada de decisão. Meus amigos, esse é o Audazes, é para isso que nós existimos, nós estamos aqui para realmente inspirar você e preparar, trazer insights, trazer conteúdo que prepare você para enfrentar a tua jornada empreendedora na saúde. Nós aqui somos apaixonados pelo segmento da saúde, com todas as dificuldades, todos os desafios, nós somos apaixonados, vocacionados. É isso que nós queremos fazer pro resto da vida. É isso, simples assim, ponto. E é um privilégio estarmos aqui compartilhando esses insights com vocês. Quero abrir para as palavras, considerações finais, né? Palavras finais é meio fúnebre, né? Mas considerações finais. Ainda temos milhares de podcasts aqui. Considerações finais, Dr. Michael. Muito bom, obrigado, Rômulo. Muito obrigado, Dr. Ricardo, pela aula que você proporcionou aqui, que ela é muito inspiradora, muito inspiradora. E eu destaco aqui algumas coisas que elas parecem simples, doutor. Às vezes um empreendedor, um gestor, alguém que quer crescer, desenvolver na carreira e sair da média, está pensando que tem que fazer algo assim muito fora do normal. Mas não é isso que nós ouvimos do Dr. Ricardo aqui. Ele falou muito sobre disciplina, né, preparo, de pagar um preço, né, de sacrificar carga horária para realizar aquilo que ele precisava. Inclusive me lembrou o nosso professor,
que diz, o Bernardinho, que diz que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. E nós pudemos ver isso aqui, ouvir essa aula aqui hoje, que é um insight precioso para quem quer avançar, estar fora da média, acima da média. Outro ponto que me chamou a atenção, Ricardo, é a capacidade que vocês foram construindo de descobrir novos caminhos. Ou seja, de ampliar a visão, de entender que tinham critérios a serem colocados na mesa para fazer variados tipos de negócio. Isso começou lá, provavelmente, quando você fez seu MBA, fazendo um network diversificado, ou seja, navegou em áreas que permitiram uma amplitude de visão, uma amplitude de critério. Isso faz o bom tomador de decisão. E não dispensou algo que não ouço sempre, é muito raro, que é a intuição, né? Que várias vezes o Ricardo disse aqui sobre feeling, que é fruto de uma intuição, e segundo John Maxwell, a intuição ela é resultado, a gente não pode dispensar porque ela é resultado das nossas habilidades. Então tem que confiar em si, confiar naquela intuição, naquilo que você se preparou para ser e para fazer e fazer acontecer. Naturalmente tem erros, mas tem acertos e a gente aprende com todos eles. Vou destacar no final a tua primeira palavra aqui, Rômulo, a paixão. Andando por muitas empresas durante muitos anos, vocês estão vendo o cabelo branco aqui, muitos anos, em muitas eu olho e falo, falta paixão aqui. Parece que está tudo certo, o modelo está certo, o processo está certo. Por que minha empresa, meu negócio não avança um pouco mais? Falta paixão. O que é um relacionamento sem paixão? O que é um negócio sem paixão? O que é encontrar um cliente sem paixão? O que é acordar para fazer o que você vai fazer sem paixão? Não é nada. Né? Então, nós estamos aqui muito por paixão, por querer fazer, o brilho nos olhos. Foi uma aula fantástica, completa. Parabéns, Ricardo, e obrigado por essa oportunidade. Eu saio daqui inspirado. Vamos. Excelente. Ricardo. Obrigado, Maico. Obrigado, Rômulo. Assim, vocês estão chamando isso aqui de aula. Eu nem de perto acredito que isso aqui é uma aula. Pude contar um pouquinho aqui, assim, momentos da minha trajetória, momentos daquilo que, assim, de situações da minha vida que eu olho para trás e o que vocês estão chamando de sucesso, eu hoje ainda nem sei se isso é sucesso, mas, mais uma vez, minha intuição, minha resiliência me dizem que acho que a gente tem um papel relevante dentro do ecossistema de saúde, fomentando empreendedorismo, fomentando novas soluções para o setor de saúde, e de alguma forma contribuindo para a saúde do nosso país sob um prisma diferente. Sob um prisma de estar dando funding, financiamento, para que a nossa saúde aconteça de uma forma diferente. E de alguma forma, você falou sobre paixão. Ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro com os meus investimentos. Mas tem um propósito por trás disso. Tem algo que, além do financeiro, que motiva a gente está fazendo isso. E acho que de alguma forma que é a construção. O que daqui 30 anos vão olhar para trás e vão falar assim, poxa, qual que é o legado do Ricardo, do Rômulo, do Michael e de cada um dos nossos ouvintes, espectadores? Qual que é o legado que a gente vai deixar? E não tem nada de errado. Você quer ser um super médico? Talvez esse seja o seu legado. Vai ser maravilhoso. Mas se você é inquieto, se você tem e quer empreender e quer deixar um legado no setor diferente, confia na tua intuição. Confia naquilo que está te movendo e disciplina, resiliência, gasta sola de sapato. A chance de dar certo aumenta muito. Obrigado, pessoal. Excelente. Ricardo, muito obrigado por ter vindo aqui, por estar conosco, dividir lições tão preciosas. Muito obrigado a toda a nossa audiência. Vocês estão nos seguindo no Spotify,
estão inscritos no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Muito obrigado. Peço a vocês que não esqueçam de seguir, né, de compartilhar os conteúdos e, de fato, de participar do nosso projeto, da nossa jornada, fazendo a inscrição no Hub, na comunidade que nós estamos montando, o Paudazes, que é um hub de networking e coevolução para o segmento da saúde. O link para inscrição estará na descrição do vídeo ou na descrição de cada post. Beleza? Grande abraço, fique com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau.